Bem, então, aqui a gente está chegando no final da carta, né? A gente está avançando o nosso estudo, a gente está chegando aqui no nosso final da carta. E só para a gente relembrar o que nós já estudamos no nosso último encontro, né? Quando a gente estava estudando aqui, até aqui a carta, no capítulo 4, a gente começou a responder uma pergunta, né? Na verdade era uma preocupação que os tessalonicenses tinham em relação a aqueles irmãos que morreram antes da volta de Cristo, né? A gente viu, para quem lembra, que no conceito da cultura que permeava aquela área dos tessalonicenses, uma cultura influenciada por uma filosofia grega, na concepção deles, uma vez que a gente morre, acaba tudo. Bem, uma vez que a gente morre, acaba tudo. Uma vez que a gente morre, o ser humano ele deixa de existir. Então, aqueles que morreram antes de Jesus voltar, eles não poderiam desfrutar do evento que seria o arrebatamento, ou mais propriamente a glória futura. Eles não iriam desfrutar da sua vinda, por assim dizer. Amém? Mas Paulo ele responde essa questão, dizendo que não é bem assim. Bem, não é bem assim que as coisas funcionam. Mas, pelo contrário, aqueles que morreram em Cristo, eles estão agora com o Senhor no céu, e quando Jesus voltar, eles vêm junto com o Senhor, bem, eles vêm junto com o Senhor em glória, e eles serão ressuscitados. A gente estudou sobre isso também. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor nos ares, e a fim de estarem para sempre com o Senhor. Então Paulo fala que isso deveria ser uma fonte de consolação para eles, né? Para eles não pensarem que aqueles que morreram antes de Cristo voltar seria o fim para eles. Pelo contrário, Paulo fala que não era assim que funcionava. Eles estavam com Cristo, eles iriam voltar, amém? Eles iriam ressuscitar, eles iriam participar da glória futura. E tudo isso a gente viu que está no capítulo 4, versículo 13 a 18. Mas só que não era somente esse tipo de preocupação que os irmãos de Tessalônica tinham em relação à segunda vinda de Cristo. Eles também estavam preocupados se estariam preparados quando Jesus voltasse. Eles tinham essa preocupação, se eles estariam preparados em relação à segunda vinda. Então, eles queriam saber quando é que seria esse evento. Então, Paulo ele responde essa questão desses versos aqui que a gente vai ler, justamente com o intuito de acalmar essa inquietação que eles tinham e lhes ensinar como é que eles deveriam se preparar para a segunda vinda. Amém? Então, é justamente esse texto aqui que a gente vai ler, vai ler agora e vai estudar ele hoje à noite, se assim Deus o permitir. Amém? Vamos lá, vai ser do versículos 1 a 11, os irmãos leiam comigo. Irmãos, versículo 1, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente,
como de fato já estás fazendo. Até que a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Querido Deus, quero nesse momento te pedir a tua graça novamente para estudar a tua palavra com meus irmãos, Senhor. Que a gente possa edificar e que todos nós aqui presentes nos submetemos à tua verdade em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, nesse texto aqui, para a gente entender o que Paulo está falando aqui, eu vou dividir ele em 3 partes, tá? Eu vou dividir ele em 3 partes e a gente vai desenvolver essas 3 partes aqui ao decorrer da nossa exposição. A primeira, ela se encontra dos versículos 1 a 3, que Paulo vai falar que sobre a vinda do Senhor, a vinda do Senhor, ela será, ela é certa e ao mesmo tempo ela é inesperada. Amém? A vinda do Senhor. Então, aqueles irmãos de Tessalônica, eles queriam saber com detalhes sobre a volta de Jesus. Eles queriam saber com detalhes sobre a volta de Jesus. Mas Paulo lhes diz aqui, veja o verso 1, que não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Em outras palavras, ele não precisava falar nada além do que eles já lhes haviam ensinado sobre esse assunto. Qual é o ponto aqui de Paulo? É que ele não queria que os crentes de Tessalônica, e nós mesmos, ficássemos com uma calculadora profética do nosso lado, fazendo um mapa profético, fazendo conexões de eventos para tentar descobrir quando é que Jesus vai voltar. E isso é muito comum hoje em dia. A gente não pode ver um evento que aparentemente esteja ligado a uma profecia bíblica, que a gente já começa a falar assim, olha, não, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas Paulo ele não se preocupa com isso. Mas uma coisa é certa aqui, amém? Uma coisa é certa aqui, e os tessalonicenses, eles sabiam disso, que é o seguinte, Paulo fala, olha, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Bem, versículo 2, o dia do Senhor, ele virá como um ladrão de noite. Esse dia do Senhor, irmãos, você vê muito ele no Antigo Testamento, amém? E era um evento profetizado, onde fala que Deus um dia viria julgar os ímpios, né, julgar os descrentes, e salvar o seu povo, amém? Vai ter um dia, que os profetas do Antigo Testamento profetizavam, que Deus viria julgar o seu povo, julgar os descrentes, condená-los e salvar o seu povo, amém? Esse dia seria precedido por sinais, e eu separei alguns textos aqui que nos falam sobre esse dia. Primeiro, temos Isaías capítulo 2, verso 12. Os irmãos que quiserem anotar aí para ler em casa depois, podem ficar à vontade, tá? Diz assim, Isaías capítulo 2, verso 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. Isaías capítulo 2, verso 12. Temos também Isaías capítulo 13, versículos 6 a 13. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão, e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústias e dores tomarão conta deles, e se contorcerão, qual mulher que está dando à luz. Olhando espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo, eis que veio o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar,
por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Esse é outro texto que descreve como será o dia do Senhor. Temos também Joel capítulo 2, verso 11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Temos também Amós capítulo 5, verso 18. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Sofonias capítulo 1, verso 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Bem, é isso que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor. E esse dia, conforme Paulo fala, que ele virá como um ladrão. Bem, a gente, para quem já leu os evangelhos, né, principalmente naquela parte onde Jesus fala, aquele sermão profético dele, Jesus ele usa essa metáfora do ladrão. Amém? E o que isso quer dizer? O que quer dizer falar que o dia do Senhor ele virá como um ladrão? De maneira bem simples, um ladrão, ele não avisa quando ele vai te roubar. Bem, um ladrão ele não avisa, ele não vai mandar um WhatsApp para você falando, olha, tal dia, tal hora, eu vou te assaltar. Ele não fala isso. Ninguém nunca recebeu uma mensagem de um ladrão falando assim, olha, desse dia eu vou te assaltar. Não, ele não fala. Bem, um ladrão ele vem numa hora que você não espera e num dia que você também não espera. Amém? Então qual é a ideia aqui presente no texto aqui, nessa ideia de que o dia do Senhor virá como um ladrão? Quer dizer que ele vai vir de repente e vai ser inesperado. Ou seja, o dia do Senhor vai ser um dia de surpresa. O Senhor ele vai vir de uma maneira que vai causar surpresa. E o mais interessante é que esse dia não é um dia desejado pelos descrentes. Não é um dia desejado pelos descrentes. E aqui, antes da continuidade, eu gostaria de botar um pequeno parêntese aqui. Amém? Gostaria de botar um pequeno parêntese aqui para esclarecer uma coisa. Quando a gente usa, irmãos, termos aqui, vamos lá. Quando a gente usa termos aqui como, por exemplo, descrentes, perdidos, rebeldes, ímpios, iníquos, né? O que é que vem à mente de vocês? Quando a gente fala desses termos, usando esses termos aqui, o que é que vem à mente de vocês? Quando a gente fala que uma pessoa é rebelde contra o Senhor, quando a gente fala que uma pessoa é um descrente, quando a gente fala que uma pessoa ela é uma ímpia, quando a gente usa esses termos, pode parecer que é algo grave, assim, por assim dizer, né? Parece que a gente está descrevendo uma pessoa perversa, por assim dizer. Não é verdade? Quando a gente usa termo, quando a gente fala assim, a Bíblia fala contra os ímpios, contra os descrentes, contra os rebeldes, pode parecer que a gente esteja se referindo àquelas pessoas que são perversas, que praticam o mal de uma maneira descarada. Não é verdade? Mas só que esse termo é usado para descrever qualquer pessoa que não tenha recebido a Jesus Cristo pela fé como seu único e suficiente Salvador. Amém? Não importa se tal pessoa ela é boa moralmente falando ou perversa moralmente falando. Não importa se ela é boa ou moralmente. Qualquer um que não esteja lavado pelo sangue de Cristo, ele é descrente, ele está perdido, ele é um rebelde, ele é ímpio. Não importa se essa pessoa ela acredita em Deus, não importa se a sua ética, os seus valores, a sua moral é uma moral bíblica ou uma moral judaico-cristã, não importa nada disso. Não importa se ela acredita que Deus é soberano, isso não importa. Usando uma expressão popular que a gente conhece, se essa pessoa não aceitou Jesus como seu Salvador,
ela está descrita nessa categoria. Por quê? Porque essas coisas, irmãos, elas não estão relacionadas diretamente ou propriamente com aquilo que nós fazemos, embora reflita naquilo que nós fazemos. Essa descrição de rebelde, descrente, ímpio, iníquo, seja o que for que a Bíblia use para descrever o ser humano, ela é um estado. Amém? É quem nós somos, é quem você é. Amém? É quem você é. Certo? Então, aquele que não tem, não importa. Sabe aquela pessoa que você conhece, que tu olha assim, essa pessoa, ela é uma pessoa moralmente boa. Ela ajuda os pobres, ela faz obras de caridade. Aos olhos humanos, tal pessoa é uma pessoa boa. Mas a Bíblia descreve ela como um ímpio, um descrente. Amém? Então, para a gente entender, para que a gente não pense que o que Paulo está dirigindo aqui é somente para aquelas pessoas que são perversas. Amém? Qualquer pessoa que não esteja debaixo do sangue de Cristo está nessa categoria. Amém? Qualquer pessoa que não esteja debaixo do sangue de Cristo está nessa categoria. Deu para entender? Amém? Então, voltando aqui. Então, esse dia que ele não vai ser desejado pelos descrentes. Amém? A gente já falou sobre isso. Não vai ser um dia desejado pelos descrentes. Aí eu te pergunto, você acha que antes do dia do Senhor eles estarão preocupados se o Senhor vai vir ou não? Acho que eles estão preocupados? Não, eles não vão estar preocupados. Porque o dia do Senhor será um dia de aparente paz e segurança. Olha o verso 3. Veja, quando estiverem dizendo paz e segurança. As pessoas não vão estar esperando a volta de Cristo. De uma maneira assim, que a volta de Cristo será precedida por um momento onde as pessoas estarão tranquilas, achando que nada vai lhes acontecer. Por quê? Porque uma vez que eles não veem, lembra que o ser humano, ele geralmente anda por aquilo que ele consegue ver. Então, como ele não consegue ver um juízo à sua frente, então eles pensam, eu não tenho nada que temer. Né? Já que eu não estou vendo o juízo, Deus ele demora, parece que Deus não vem, parece que Deus não vai voltar. Então o que é que eles fazem? Eles vivem a sua vida como se eles não tivessem que prestar contas um dia diante de Deus, por viverem ignorando a Ele com os seus pecados. Tem uma passagem em Lucas que descreve isso. Veja, como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam seu casamento, ou seja, eles estavam vivendo a vida deles. Bem, estavam vivendo a vida deles, se preocupando com seus negócios. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, destruiu todos. E também, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, como a gente lê aqui, esse dia será quando estiverem dizendo paz e segurança, versículo 3, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Além daquela ilustração do ladrão, Paulo ele vai usar uma outra ilustração agora, que é a ilustração das mulheres com dores de parto. O que isso quer dizer? O que é que Paulo está falando aqui? Ele quer dizer que assim como as dores de parto são dores agonizantes, são dolorosas, são inevitáveis, assim será a destruição dos descrentes,
Aí, no final do verso 3, ele fala, olha, de modo nenhum escaparão. Para todos os descrentes, lembra que eu expliquei quem está nessa categoria? Amém? Quem está nessa categoria? Todos os descrentes, o dia do Senhor será terrível. Todos aqueles que não puseram a sua confiança em Cristo, e para eles o dia do Senhor será um dia terrível, eles não poderão escapar. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17, fala o seguinte: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Amém? Então, são palavras duras, palavras fortes, que a gente sabe que aquele dia, para aquele que não estiver em Cristo, não será um dia agradável. Bem, não será um dia agradável. Mas diante disso, que no nosso segundo ponto, Paulo fala da necessidade de vigilância. Está no capítulo 4 a 8. Aqui Paulo ele faz um contraste. Aqui. Como é que eu sei que Paulo faz um contraste? O que Paulo falou dos versículos 1 a 3, isso aqui, Paulo não está se dirigindo aos crentes. Amém? Paulo não está se dirigindo aos crentes. A gente percebe isso pelo contraste que Paulo faz entre os crentes e os descrentes. Como eu sei que Paulo faz um contraste aqui, verso 4, pelo mais vós, irmãos. Amém? Então Paulo está ensinando aqui que aquele dia terrível, onde o Senhor virá julgar e condenar os descrentes, vai vir manifestar a sua ira de maneira plena contra todos os desobedientes, não deve ser motivo de preocupação para o seu povo, para os crentes. Por quê? Paulo fala no versículos 4 e 5, porque vós não estáis mais nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Assim, filho do dia, não somos da noite nem das trevas. Aqui os filhos de Deus, os crentes, são descritos como filhos da luz e filhos do dia, ao passo que os descrentes são descritos como aqueles que estão nas trevas e sendo da noite. O que isso quer dizer? De uma maneira bem simples, quer dizer que nós fomos iluminados por Deus, nós conhecemos a Deus, nós cremos em Jesus Cristo, e nós não estamos mais nas trevas do nosso pecado. Amém? E estar nas trevas é o oposto disso. Amém? Estar nas trevas é o oposto disso. Para o crente verdadeiro, o dia do Senhor não é um dia para ele temer. Para o crente no Senhor, o dia do Senhor não será como será para os descrentes. Embora seja o mesmo evento, mas não será, o efeito que produzirá será diferente. Amém? Por quê? Porque aquele dia para o crente será o dia onde a sua salvação se completará. Amém? Onde todas as promessas que Deus fez ao seu povo, enfim, se cumprirão. E, ao contrário daqueles, os crentes de verdade, eles esperam Jesus voltar. Eles sabem que Jesus voltar. Então, pelo fato deles saberem que Jesus voltar e não ignorarem isso, aquele dia não pega eles de surpresa. Amém? Porque eles já foram iluminados, eles já foram clareados o seu coração para que eles
saibam, conheçam a verdade sobre Deus, a verdade sobre a salvação, a verdade de que um dia Deus virá julgar os pecadores. Amém? Então, por isso que o dia do Senhor ele não nos pega de surpresa. Amém? E olha só que interessante. Paulo não diz que os crentes devem ser filhos da luz e filhos do dia. Paulo diz que eles são filhos da luz e filhos do dia. Amém? Você não se torna filho da luz ou filho do dia. Você é. É uma questão, então, de identidade. Amém? É uma questão de identidade. Então, ponto de Paulo é o seguinte: já que vocês estão em Cristo, já que vocês creram em Cristo, já que vocês são filhos da luz e filhos do dia, então vivam de acordo com a realidade de vocês. Vivam de acordo como filhos da luz e filhos do dia. Como eu posso viver de acordo com a minha identidade, a minha nova identidade que eu tenho em Cristo? O verso 6 nos diz: estando atentos e sendo sóbrios. Olha o verso 6 aí. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Mesmo nós tendo uma segurança de que o dia do Senhor não é um dia para o crente temer, nós temos uma advertência aqui, para que a gente não caia no perigo de imitar os descrentes. Amém? Como é que a gente imita os descrentes? Dormindo. O verso 6 não fala, portanto, não durmamos como os demais. Então você imita o crente dormindo. Você não pode dormir, tá? Se você dorme muito, você está imitando. Amém? Mas qual é a ideia aqui? Qual é a ideia de dormir? Para a gente entender, aqui dormir, irmãos, lembra que a gente falou, capítulo 4, versículo 13, que aparece a mesma expressão para dormir. Lá, dormir significa morrer. Aqui tem um significado diferente. Aqui dormir significa outra coisa. Aqui dormir significa viver despreparado moral e espiritualmente. Amém? Como se não fosse haver um juízo e um dia de prestação de contas, sendo um insensível ao chamado de Deus. Paulo fala, olha, não vivam assim. Não vivam como se vocês como os demais que estão dormindo, que estão despreparados moral e espiritualmente. Então veja, já que nós fomos iluminados por Deus e não somos mais como os demais, nós devemos estar como? Atentos e sóbrios. A ideia aqui é como um soldado de prontidão, sabe, um soldado de guarda. E aqui a gente tem uma lição importante que Paulo nos dá. Paulo não gasta tempo se preocupando com datas. Bem, isso é importante para a gente saber, porque isso é muito comum hoje em dia. Quando teve, um período atrás, quando teve aquela guerra na Síria, aí brotou crente não sei de onde, e começou a fazer, não, isso aqui está sendo profetizado, está escrito aqui, olha, o que é que tu acha aqui, olha, essa passagem aqui liga perfeitamente com o que está acontecendo aqui. Aí a gente começa, olha, Jesus falou que ia ter guerras e rumores de guerras, irmãos, o foco, o registro dessas coisas não tem esse intuito. Não é para a gente ficar se preocupando e ficar fazendo um mapa profético de ligação. Não. O ponto é o seguinte: vocês não precisam temer o dia do Senhor e nem se perguntar quando é que ele vai acontecer.
Ao invés disso, uma vez que vocês foram iluminados por Deus, e vocês sabem que Ele vai voltar, vivam de acordo a isso. Vivam de uma maneira vigilante, atenta, não mais como os descrentes. Os relatos, irmãos, da Bíblia sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Jesus, não foram dados para que nós ficássemos tentando prever se Jesus está próximo ou se Jesus ainda vai demorar. Não. Pare de ficar com essa ideia que nós... Isso é muito comum, de ficar ligando, fazendo mapa, fazendo conexões proféticas, como se isso fosse da nossa conta. Não, irmãos, estejam preparados. É esse o ensino. Você sabe que Jesus vai voltar? Você sabe que Jesus vai salvar vocês? Não importa quando, mas que o Senhor te encontre preparado quando Ele vier. Amém? E aqui, novamente, ele faz um contraste entre bêbados e sóbrios, justamente para descrever crentes e descrentes. Então ele vai explicar o porquê não é bom viver desatento espiritualmente. Primeiro, ele diz, verso 7, que os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. Na época de Paulo, aqui, as festas, as orgias, bebedeiros, tudo isso acontecia no período da noite. Então a noite era característica dos devassos, dos bagunceiros, dos farristas, por assim dizer, né? E além de vários crimes também eram cometidos de noite. Hoje se comete de dia mesmo. Hoje se comete de dia. Hoje, aqui na frente do lado de Santa Lúcia, parece que teve um assalto lá. Então, hoje acontece de dia, né? Então, mas na época de Paulo, essas coisas aconteciam durante a noite. Amém? Então, ele usa essa ilustração aqui para dizer para a gente que essas coisas não combinam mais com os crentes. Viver como um descrente não combina mais. Porque essas coisas é para quem é caracterizado por elas. Os que dormem, dormem de noite. Então, quem pratica essas coisas é descrente. Então, não compete mais a gente. Por isso que Paulo fala, versículo 8, não compete a gente fazer, não está mais de acordo com a nossa nova realidade, porque nós somos do dia. Bem, nós somos do dia, nós já fomos iluminados. O crente verdadeiro, ele não se encontra mais nas trevas. A gente não está mais ignorantes acerca de Deus e dos nossos pecados. Nós fomos iluminados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente precisa estar como? Atentos e sóbrios. Amém? Precisa estar atentos e sóbrios. Vigilantes. Então a gente precisa estar atentos e sóbrios, vigilantes, usando o armamento apropriado. Qual é o armamento apropriado para o cristão? Ele vai falar o seguinte, olha, versículo 8, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. As três virtudes essenciais do cristianismo presente aqui: fé, amor e esperança. E por que essas três virtudes são importantes para o cristão? Bem, porque a fé, a esperança e o amor são importantes para o cristão. Primeiro, a fé é importante porque ela faz a gente olhar para Deus. Bem, ela faz a gente focar em Deus. A fé é importante porque ela faz com que fixemos o nosso olhar naquele que nos salvou dos nossos pecados e nos fez as mais belas promessas. O amor, ele é importante também porque ele nos faz olhar para o nosso próximo. Então, se nós amamos a Deus, nós necessariamente amaremos o seu povo e iremos querer servi-lo como prova do nosso amor a Deus.
Terceiro, a esperança da salvação é importante porque ela nos encoraja a vivermos no mundo para a glória de Deus, confiantes de que não seremos decepcionados como os demais. Saber que seremos salvos nos encoraja a viver mais e mais para Deus. Lembra que a gente falou sobre a ideia de renúncia? Se você não tivesse a esperança de que um dia seria salvo, de que um dia Deus viria e estar com Cristo compensaria toda a perda que a gente tivesse aqui, se você não tivesse essa esperança, valeria a pena você renunciar à sua vida? Não valeria a pena. Mas como nós temos a garantia daquele que não pode mentir, é que nós o servimos aqui nesse mundo para a sua glória. E o nosso terceiro e último ponto, que vai dos versículos 9 a 11, Paulo vai falar o fundamento da nossa segurança. Amém? Te viu que o dia do Senhor será um dia terrível para os descrentes, porque será um dia de condenação, de julgamento, mas para o crente verdadeiro não será assim. Amém? Pelo contrário, será um dia de salvação para o povo de Deus. Então, o povo de Deus, ele está seguro. Por que o povo de Deus está seguro? Porque, veja o versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Então Paulo consola aqui os crentes aqui, consola a igreja, consola a gente com a doutrina da predestinação, uma doutrina que hoje é muito ignorada hoje em dia, inclusive, e foi motivo de muitas controvérsias ao longo da história da igreja. Então, em outras palavras, irmãos, se você está seguro, não é porque você é um bom crente, amém? Estamos seguros não é porque você é um bom crente, não é porque você faz por onde, mas você está seguro porque Deus não te destinou para a ira. É por isso que você está seguro, é porque Deus não te destinou à ira. E para que isso fique claro, que não é por nossa causa, ele vai falar que é por causa, o fato de Deus não ter nos destinado à ira, mas para a salvação, foi por causa, ou foi por meio, final do verso 9, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é a base da nossa segurança e é a base porque eu e você não fomos destinados à ira. Você sabe por que você não vai ser destinado a ira? Sabe por que você não foi destinado à ira? Você parou para se perguntar isso? Por que você não foi destinado à ira? É porque Jesus Cristo bebeu até o último gole da taça da ira de Deus. Não sobrou uma gotinha sequer para você beber. Ele bebeu tudo. Cristo morreu no meu e no seu lugar para que nós não fôssemos condenados justamente. Amém? Tudo isso, irmão, tudo isso que eu falei agora, de uma maneira bem resumida, tudo isso está contida numa pequena frase aqui no versículo 10. Fala que ele morreu por nós. Tudo isso que eu falei, irmão, está contido aqui. Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então Paulo continua dizendo que Cristo morreu por nós, verso 10, para que quer atentos, quer dormindo, essa expressão aqui significa para que quer vocês estejam vivos ou mortos, com Ele vivamos. Quando Cristo voltar, não importa se você já tenha morrido, não importa se você esteja vivo, nada poderá nos separar do amor de Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Jesus. Ou, conforme Paulo fala, Romanos capítulo 8, versículos 38
a 39, diz assim: pois tenho certeza de que nem morte e nem vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele termina essa parte que nós lemos aqui, falando que à luz dessas verdades que nós acabamos de ler, se aconselhem e se edifiquem. Versículo 11. Por isso, certo? Por isso, com base naquilo que a gente falou anteriormente, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato vocês já estão fazendo. Então Paulo fala, olha, se aconselhem e se edifiquem. Mas essas ações são ações mútuas. Amém? São ações mútuas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos uns dos outros. Porque a ideia aqui é de caminhar junto. Em outras palavras, irmãos, se você quiser ser edificado, se você quiser ser aconselhado, se você quiser crescer na fé, se você quiser avançar na caminhada, você precisa da igreja. A igreja é essencial, a igreja é necessária para aquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Por quê? Por que a igreja é necessária? Porque somente um irmão ou uma irmã em Cristo vai ter uma palavra para que você seja edificado. Vai ter uma palavra, quando a gente fala uma palavra de Deus, assim. Por quê? Porque um crente verdadeiro, ele tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Ele dá uma palavra para que você seja edificado, mas não é uma palavra segundo a mente popular, segundo a mente secularizada, não. É uma palavra de acordo com as verdades da Bíblia. É uma palavra de acordo com as Escrituras, de acordo com a revelação de Deus contida na palavra. E essa palavra, sim, irmãos, ela nos aconselha, nos edifica. Ela traz um verdadeiro ânimo para a nossa caminhada. Então, quando a gente estiver desanimado, quando você estiver com medo, quando você estiver até querendo deslizar em algum pecado, a gente observa aqui, aí que a gente encontra o papel da igreja em nossas vidas. A gente pode se animar uns aos outros, dizendo que Deus não te destinou para a ira, mas para que você seja salvo por meio de Cristo. Amém? Eu gostaria de finalizar, irmãos, trazendo algumas aplicações, algumas lições para nossas vidas. Primeiro, queria falar que você não está destinado à ira, se você estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo, você não está destinado à ira. Por que você não está destinado à ira? Porque Deus derramou a sua ira justa sobre o seu Filho. Essa ira, irmãos, que era para cair sobre mim e sobre você, a ira de Deus caiu sobre o seu Filho. Cristo desviou a ira de Deus de todos aqueles que creriam no seu nome. Por isso, você não precisa temer quando Jesus voltar. Se você for um crente verdadeiro, você não precisa temer quando Jesus voltar. Esse não é um dia de temor para você. Não é um dia para você se apavorar. Amém? Pelo contrário, Jesus fala, quando vocês virem essas coisas, se alegrem, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Não é um dia para você temer. Mas agora, e aqui eu gostaria de me dirigir àquele que está me assistindo agora. Se você se encaixa nessa categoria de descrente, ou até mesmo se você se diz uma pessoa crente, mas vive como descrente, lembre-se dessas terríveis passagens que lemos hoje em dia.
sobre o dia do Senhor. E de como esse dia será terrível para você. Saiba que esse dia, quando chegar, não será um dia que será agradável. E não haverá segundas chances e você não poderá escapar. Portanto, se entregue hoje a Cristo. Para que você mesmo não tenha que beber o cálice da ira de Deus até o último gole. E você que está me assistindo, se você tem alguma dúvida sobre o que significa crer em Jesus ou aceitar Jesus, me procure que eu terei o prazer de lhe explicar o que isso significa. Segundo, irmãos, viva de acordo com a sua nova identidade. Viva de acordo com a sua nova identidade. Agora você é um filho de Deus, um filho da luz, um filho do dia. Você foi iluminado por Deus para conhecer a sua salvação. Você foi salvo, liberto dos seus pecados. E isso é um fato. Amém? Isso é um fato, isso é uma declaração que a Bíblia faz. Amém? Isso é um fato. Não é você quem diz quem você é. Amém? Não é você quem diz quem você é. Às vezes a gente fala assim, não, eu sou assim, eu sou isso, sou assado. Não. Quem define a nossa identidade é Deus. Amém? Quem define a nossa identidade é Deus. E se você creu em Jesus Cristo, a sua identidade é de filho amado. Alguém que está na luz de Deus. Portanto, viva uma vida de acordo com isso. Garantia da promessa da salvação e não da ira de Deus. E por fim, queria falar que nada nos separa do amor de Jesus. Nada nos separa do amor de Jesus. Já que nós fomos lavados com o seu sangue, aquele sangue que tira o pecado do mundo, nós estamos seguros do amor eterno de Cristo. E nada nem ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. João capítulo 10 fala isso. Mas só, irmãos, para a gente não pensar, veja, eu acredito piamente na verdade da segurança eterna dos santos. Eu acredito porque a Bíblia fala sobre essa verdade. De que um crente verdadeiro, ele não perde a sua salvação, não porque ele seja bom, mas porque Cristo guarda. Amém? Mas não usemos essa doutrina como desculpa para o relaxamento espiritual. Pelo contrário, um crente verdadeiro, qual é a evidência de que eu estou sendo guardado por Jesus? Como é que eu demonstro isso? Pela maneira como eu vivo. A doutrina da segurança eterna dos santos não deve ser um motivo para nos relaxarmos. Afinal, Jesus vai me salvar mesmo, né? Salvação eterna. Não, irmãos. O efeito ou o resultado que se espera da doutrina a doutrina da segurança eterna dos santos é o quê? Vigilância. Amém? Atenção, vigilância. Por quê? Porque só não vigia quem não pensa nessas verdades que nós vimos hoje aqui. Quem não pensa na volta de Jesus, quem não pensa no dia do Senhor, não vai vigiar. Amém? E também a gente deve vigiar, irmãos, como gratidão ao amor que Cristo demonstrou pela gente e que Ele continua a demonstrar. Eu devo vigiar para que eu não despreze esse amor que me sustenta, que me mantém seguro até o dia que Ele voltará para nos buscar e levar para a casa do Pai, onde Ele fala que há muitas moradas,
para que eu não despreze, por isso que eu devo andar vigilante, para que eu não despreze esse amor, quando eu me entregando aos meus pecados. Portanto, eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas se você estiver desanimado, ou se você precisar de alguma palavra de consolo, seja animado agora com essa verdade, de que nada lhe separará do amor de Jesus. Mas ao mesmo tempo, vigie atentamente contra o seu pecado. Vigie atentamente contra o seu pecado. Amém? Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação que Tu nos deste. Tu não nos destinaste à ira, Senhor, não porque nós sejamos bons, ou porque nós tenhamos algum mérito diante de Ti, mas porque Tu foste gracioso ao enviar o Teu Filho para morrer em nosso lugar e suportar toda a ira que iria cair sobre a gente. Te louvamos e bendizemos, Senhor, por tamanha salvação. Mas ao mesmo tempo, oramos por aquelas pessoas que estão perdidas nesse momento e que um dia terão que enfrentar o grande e terrível dia do Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos usar, Senhor, para anunciar salvação a eles, para que eles venham e sejam adotados como filhos da luz, assim como Tu fizeste com a gente. Usa-nos, Senhor, como instrumento da Tua salvação aqui nesse mundo, para que a gente honre o Teu nome e viva para a Tua glória. É isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém.